paz a todos, irmãos que estão acompanhando este áudio. Hoje eu quero fazer uma breve reflexão sobre o sistema religioso que domina este mundo. Mas eu quero falar especificamente aquelas religiões que, entre aspas, são monoteístas, certo? Então vamos falar aqui do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Cristianismo e islamismo, eles dominam aí praticamente 2/3 da religião mundial. Então, o que eles pregam? O monoteísmo. Qual a divergência entre esses três sistemas religiosos? Todos eles têm como base as escrituras sagradas, certo? O islamismo simplesmente substituiu o Taná pelo Alcorão, e esse passou a ser o livro doutrinário do islamismo, que em muitas partes é parecido com a Taná, mas foi mexido aqui e ali, alterado para encaixar as doutrinas de Maomé. O cristianismo, eles fazem o oposto do judaísmo. Por quê? Porque eles consideram que o Criador substituiu o povo. Então é chamado por muitos a teoria da substituição. Porque eles aboliram o Antigo Testamento, entre aspas também, que quando é necessário, quando é de interesse deles, eles usam o Antigo Testamento, mas eles professam sua fé que é pela graça, que não é necessário dar ouvidos ao que foi dito lá no Antigo Testamento. Mas mesmo assim, eles carregam as suas escrituras com todos os livros do Antigo Testamento usado pelo judaísmo. Ou seja, os 39 livros do Antigo Testamento. No caso dos protestantes. No caso dos católicos, são 46 livros no Antigo Testamento, porque além dos 39 livros do Antigo Testamento, o Taná, dos judeus, eles também consideram mais 7 livros que foram escritos em grego como o Antigo Testamento. Eu não vou relatar aqui livro por livro para não estender muito. Então, no cristianismo são considerados sagrados esses livros antigos, que são as escrituras hebraicas, e no caso da Igreja Católica, mais as escrituras gregas da Antiga Aliança. E depois, com o início da Igreja, começaram a surgir evangelhos, cartas dos apóstolos, dos discípulos, e aí foram juntando, chegou um momento que eles selecionaram e escolheram 27 livros que consideraram da Nova Aliança. Então, esses são os livros considerados sagrados pelo cristianismo. Já os judeus, eles acreditam no Taná, que ele é dividido em 3 partes, que nada mais é que o Antigo Testamento dos cristãos, mas ele é dividido de uma forma diferente. Ele é dividido como a Torá, que são 5 primeiros livros, escrito por Moisés. Depois o Nevim, que são 8 livros, conhecido como os profetas. E depois Ketuvim, que são 11 livros conhecidos como escritos. No caso do Taná, dá 24 livros, dá menos livros, mas é igual às escrituras hebraicas, sim, porque a diferença é que eles organizam diferente os livros dos profetas, por isso que dá essa diferença. Mas não que não tenha, eles têm todos os livros, só que o jeito deles organizar, eles numerar de uma forma diferente. Os judeus, eles não acreditam na Nova Aliança, no Novo Testamento. Embora eles aguardam a vinda do Messias, eles não acreditam que ela ocorreu. O cristianismo acreditam na teoria da substituição, que o povo do Eterno foi substituído pelos cristãos, vamos dizer assim. E o islamismo acreditam que eles são o povo santo. Isso acontece com todas as religiões, mas cada uma tem seus fundamentos, tem as suas doutrinas,
e dizem ser a detentora da verdade e a única que leva ao Criador. Mas será que é verdade? A grande verdade é que os líderes dessas religiões, os idealizadores, aqueles que são os cabeças, a grande maioria conhecem a verdade, mas escondem a verdade porque eles são os verdadeiros nicolaítas. Eles querem exercer poder, eles querem dominar o mundo, eles são os donos deste mundo, né? Eles são a semente do Hasatã. Aquele que busca realmente o Criador, ele tem que sair disso. O Criador, ele já colocou a lei em nossos corações, você não necessita desse livro, esse é o verdadeiro entendimento. Só que se você sente a necessidade, busque. Eu sinto essa necessidade e eu busco. Então, qual que é o meu entendimento? O Antigo Testamento é válido? Sim. O Novo Testamento é válido? Sim. E por que é válido? É válido porque vai confirmar com a lei que está escrita no seu coração. Isso que é maravilhoso. Aí você vai conhecer com mais intimidade, com mais detalhes, qual é a vontade do Criador para conosco. E isso é muito bom. Então eu recomendo, eu digo, leia sim, porque ele é um manual diário que ajuda a aprimorarmos, mas não olhando pela visão religiosa, porque se começar a olhar com a visão deturpada que o sistema religioso usa, você de vez se aproximar do Criador, você acaba se afastando. Você acaba fazendo a vontade de homens. E o que mais o Messias ensinou e mostrou foi o erro dos religiosos. Então vamos sim ouvir a voz do Espírito. Vamos ler o Novo Testamento, os Evangelhos, e ali a gente consegue ouvir a voz do Messias. Ele nos alertando a todo momento. Vai encaixando. Você olha nas cartas de Paulo, ele está totalmente focado na antiga aliança, que eram exemplos para nós nos dias de hoje. A antiga aliança, ela mostrou a todo momento o que iria acontecer com o Messias e o que vai acontecer até no final dos tempos. O Messias a todo momento citava trechos dos profetas para mostrar que ele veio cumprir aquilo que está escrito lá na Taná, mas muitos não veem isso. Muitos dos Yahudins não vão chegar à verdade, mas alguns vão ser separados, sim, já foram separados pelo Criador, assim como entre os gentios também. E aí forma a casa de Israel, né? Aquela espiritual, não a carnal. Então, cuidem-se, irmãos, porque tanto na religião islâmica como na cristã, como na judaica, muitos se perderão porque estão ligados às coisas exteriores, à aparência exterior. E o Messias nos alertou que o reino do nosso Pai, do nosso Criador, não vem com aparência exterior. Então muitos serão conduzidos pelo erro, né, acreditando no falso Messias. Fica aqui o alerta, fica aqui a reflexão neste dia. Um forte abraço e até uma próxima.